Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano Amorim. Pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre esse tema. Posso pegar Covid de novo? Posso pegar Covid de novo? Por que esta questão pode salvar vidas? Por que é importante nós sabermos disso? Eu quero recordar a você do circuito básico, daquilo que normalmente acontece, daquilo que está bem estabelecido em Covid, né? Existe uma contaminação, você se lembra que essa contaminação é basicamente respiratória, se dá pela inalação de partículas de secreção contaminadas pelo vírus, e essas partículas entrando pela nossa via respiratória desenvolvem uma infecção e a partir daí a gente desenvolve a doença. E mais raramente por outras formas, dentre elas eu quero destacar mais uma vez a forma ocular, não é? Muito bem, então esta contaminação segue-se a fase de doença. A gente não sabe em quantos % que isso acontece, a literatura é bastante controversa nessa decisão, nessa delimitação. No início falava-se de que cada 10, cerca de 8 pessoas poderiam cursar a forma assintomática. Isso está sob revisão, porém a gente não sabe quantos dos contaminados, uma vez contraindo o vírus, vão desenvolver formas clínicas da doença, ou seja, vão ter sintomas, vão ter manifestações. Depois essa doença tem o seu curso, e nós já falamos bastante sobre isso, e dois caminhos, né? O caminho da cura, o caminho do desenvolvimento de um quadro mais leve, de um quadro mais tranquilo, muitas vezes sem necessitar de internação, e um outro tanto, que também aqui a gente tem muita dúvida de qual é a sua porcentagem, a literatura tem variado bastante, um outro tanto cursa para formas mais graves, para as complicações e infelizmente, pessoal, até mesmo para o óbito, até mesmo para uma condição extrema que a gente não quer que evolua, né? Então esse é o circuito básico, pessoal, esse é o jeitão da doença na maior parte dos casos. Eu quero chamar a atenção para o que começa a aparecer cada vez mais frequente nos relatos científicos, né? A gente tem um tempo muito pequeno para isso. Agora que os primeiros papers vão começando a ser gerados, que as primeiras pesquisas vão aparecendo, certamente que isso é passível de muita mudança. Mas eu trouxe para você um resumo de um cenário que a gente precisa prestar atenção, e daqui a pouquinho eu vou dizer por que a gente precisa prestar atenção. Além desse eixo básico, pessoal, contaminação, doença, curso clínico tranquilo ou complicado, a gente pode ter 3 outras situações. Uma condição de recontaminação, uma condição de formas prolongadas, que tem sido chamadas de formas subagudas, e uma terceira condição, as chamadas formas recidivantes. Então eu estou trazendo aqui uma forma bastante resumida, bastante enxuta, para ficar interessante, para ficar agradável para a sua compreensão. Então vamos entender. Recontaminação, pessoal, é aquela condição em que eu tendo vencido o vírus, o paciente tendo eliminado o vírus, tendo resolvido a sua Covid, ele volta a ter contato e se reinfecta. Pensava-se no início da pandemia que esta era uma impossibilidade. Apesar de a gente ter experiência com vírus semelhantes e saber da literatura que isso é uma possibilidade. Então já tem sido descrito uma recontaminação, ou seja, um primeiro evento não garante um segundo evento. E nós já falaremos de qual a importância de saber disso. E aqui, pessoal, o que a gente tem observado se divide em 2 formas, em 2 subgrupos. Formas leves, mais leves do que o evento inicial, e formas mais graves. Então, um segundo evento parece que não será quase nunca igual ao primeiro evento, né? A mesma forma clínica, a mesma intensidade. Quem advoga a ocorrência das formas mais leves, pessoal, fala de uma certa imunidade, ainda que parcial, ainda que não consiga resistir de vez ao vírus, mas traz um planejamento melhor, vamos falar assim, de defesas
de forma que o paciente gera ou cursa de uma forma clínica mais tranquila. Não é? Então a explicação de quando isso acontece é por resíduo de imunidade, que ainda não tendo sido capaz de evitar a nova forma clínica, a nova infecção, porém faz com que o curso clínico seja mais tranquilo. E outra vertente, pessoal, que tem sido descrita, as formas mais graves. E aqui nós já sabemos o que há por trás. Existe, pessoal, uma ativação inflamatória e nós já falamos bastante dessa reação inflamatória. Então, quando eu tenho que num evento anterior de Covid ou por uma condição que nós temos chamado de comorbidade, o indivíduo tem um ambiente de ativação inflamatória, ele vai cursar com formas mais graves. E eu quero destacar aqui, pessoal, uma dessas formas que tem sido recentemente descrito, que são os acometimentos cardíacos. Miocardite, que é uma inflamação do coração, e trombose coronariana, que é um entupimento pela formação de um coágulo dentro de uma artéria do coração. Cursa de uma forma muito semelhante a um infarto. Então essas são as formas de recontaminação. Nós temos também, pessoal, formas prolongadas, chamadas de forma subaguda, ou seja, o paciente não tem aquele curso rápido, ali já conhecido em termos de tempo, ele tem um curso mais esticado, ele tem um curso mais prolongado. E aqui eu quero dar destaque para uma condição que tem sido conhecida como síndrome da fadiga muscular prolongada. É uma inflamação dos grupos musculares, pessoal, prolongada, e então o músculo falha naquilo que é o seu papel, que é a locomoção, que é a mobilidade, que é nossas atividades motoras. Então o indivíduo tem uma fraqueza muscular, tem um acometimento que o deixa tolhido, muita dor no corpo, muita a dinamia que a gente chama, né? Aquele indivíduo que não consegue realizar as tarefas mais básicas, ele fica ali amuado, ele fica acometido, ele fica quietinho no canto. Síndrome da fadiga muscular prolongada. E finalmente, pessoal, nós temos as formas recidivantes. Essas também são muito interessantes. O que são formas recidivantes? São aquelas condições que o indivíduo contrai o vírus, como habitualmente se faz, apresenta um curso clínico qualquer e aparentemente resolve esse curso clínico, porém o vírus ainda está quiescente, o vírus está quietinho lá no organismo. Logo mais, passado um tempo, ele se reapresenta. E aqui essas formas recidivantes, pessoal, são sempre mais graves do que a primeira apresentação. Sempre mais graves. Então veja, além desse curso habitual, contaminação, doença e resolução, a gente pode ter recontaminação, desenvolvendo formas mais graves ou menos graves, formas subagudas pela presença e atividade prolongada do vírus, e formas recidivantes, que também é uma forma prolongada, mas com hiato clínico. Hiato clínico é aquele momento que o indivíduo se mostra assintomático, ou seja, parece que a coisa resolveu e parece que foi curado, porém o vírus ainda está presente no organismo. Pessoal, e você pode estar pensando, tá, mas por que isso me interessa? Por que eu preciso saber disso? Olha só, eu quero mostrar para você por que você e eu precisamos levar isso em conta e particularmente por que nós precisamos levar isso em conta nesse final de semana. Você vai entender. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, 3 de agosto, me perdoe, eu errei a data e quero voltar no tempo, né? 3/8 de 2020, nós estamos falando de 96.096 casos fatais no Brasil, pacientes que cursaram de forma letal, em êxito letal. Então nós estamos falando de quase 100 mil pacientes acometidos. E nós vivemos, pessoal, a era do relaxamento do isolamento social. Essa era do relaxamento do isolamento social tem um peso, pessoal, uma certa indisposição das pessoas. As pessoas se cansaram, as pessoas como que dizem, chega, não quero mais isolamento, não quero mais cuidados, e estão saindo de uma forma despropositada. E aqui eu nem quero discutir a questão, por exemplo, do comércio, já falamos isso em outros vídeos,
uma questão bastante complexa, porém estou me referindo basicamente, pessoal, essencialmente, àquele indivíduo que sai sem máscara, aquele indivíduo que relaxa em relação aos cuidados com álcool em gel, aquele indivíduo que se aglomera, que se acumula em pancadões, em churrascos, em festas, em tantos outros encontros totalmente despropositados. É momento de nós trazermos à luz esse tema, porque a gente, ouvindo falar que já teve a doença, a gente tem uma certa confiança de dizer, eu estou livre. E na verdade é uma bela falta de senso social, é o não pensar no outro, né? Então, já que eu tive a doença, já que eu estou livre, eu não preciso mais de tantos cuidados. Eu quero alertar você de que precisa sim. Então a gente precisa de manter esses cuidados em relação ao outro e em relação a nós mesmos, por essas condições que eu coloquei. E por que eu disse desse final de semana em particular, pessoal? Porque é o Dia dos Pais. Comemora-se nesse final de semana o Dia dos Pais. Eu quero aqui, em nome do canal Doutor Explicação, cumprimentar a todos os pais nesse dia. E é uma condição, é uma situação, é uma época que as pessoas vão se ajuntar. Não relaxe dos cuidados. Uma manifestação de amor a seu pai, um presente que você pode dar a seu pai, é se cuidar, é ressaltar esses cuidados a ele, para que vocês não adoeçam, para que a gente possa se manter saudável. É isso aí, pessoal, esse era o recado de hoje. Muito cuidado, muita responsabilidade na comemoração dos Dias dos Pais. Fiquemos bem, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!